Pois é, Nação Rubro-Negra, você sendo membro da Eu Pratico Sport TV, você tem conteúdos exclusivos e ainda concorre a produtos oficiais do Esporte Clube do Recife. Nesse momento, a gente está ofertando para você na Eu Pratico Sport TV o agasalho vermelho, rubro-negro, lindo, com as iniciais do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Seja membro, para isso é preciso apenas que você opine, que você escreva, que você participe, tá joia? Além de poder ganhar produtos oficiais, você também como ganhador vai participar da nossa programação, tá joia? Um abraço! Pois é, meus queridos, bora começar então. Se inscreva, acione o sino das notificações. O like somente não ajuda. É o mantra, o like somente não ajuda. Você tem que se inscrever, tem que acionar o sino das notificações, fornecer o like e se inscreva. Conteúdos exclusivos aqui para você. Você pode também participar a partir do segundo mês, sendo membro da Eu Pratico Sport TV no nosso programa, né? Basta ganhar, no momento é um agasalho do Florentino, que a gente apelidou, é lindo esse agasalho. E você também tem, como hoje, Romero Albuquerque vai ser o entrevistado daqui a pouquinho, você pode participar a partir do segundo mês como membro, então vem embora, aí você pode participar mandando suas perguntas. É verdade, com educação, pergunta pertinente, aí a gente vai ver algumas perguntas aqui para repassar para o nosso convidado. Então, são privilégios que você, como membro da Eu Pratico Sport TV, você tem aqui com a gente, tá joia? Para quem não conhece, está chegando agora, veja a premiação de agora, tá bom? Do agasalho do Florentino. Pois é, Nação Rubro-Negra, você sendo membro da Eu Pratico Sport TV, você tem conteúdos exclusivos e ainda concorre a produtos oficiais do Esporte Clube do Recife. Nesse momento, a gente está ofertando para você na Eu Pratico Sport TV o agasalho vermelho, rubro-negro, lindo, com as iniciais do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Seja membro, para isso é preciso apenas que você opine, que você escreva, que você participe, tá joia? Além de poder ganhar produtos oficiais, você também como ganhador vai participar da nossa programação, tá joia? Um abraço! Pois é, Nação Rubro-Negra, vamos embora, bora começar, muito assunto. E já estamos aí na tela com o Romero Albuquerque, agora o ex-conselheiro do Esporte Clube do Recife. Não é isso, Romero? Bom dia. Obrigado pela tua presença, querido. Obrigado pelo convite, Alessandro. Bom dia, Lucas. Bom dia, Lucas Araújo. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí agora. Pois é, meu querido. A informação atual é que você não é mais conselheiro do esporte. E ontem eu dei uma tuitada, Romero, e eu queria que você me esclarecesse. Talvez não saiba tanto, né? Porque a gente vai para todos os lados, né, políticos dentro do clube. E eu soube, não foi ontem, eu soube há muito tempo, mas ontem eu tive um papo com algumas pessoas e reforcei ainda essa tese de que o Cury não teria ainda saído do Esporte Clube do Recife, do Conselho, por uma questão de, vamos dizer assim, sei lá, vaidade ou uma briga, aspas, com você, tendo em vista que foi você que o denunciou, né, vazou o assunto lá. Isso teria, na tua ótica, um fundo de verdade? Passaria também por essa vaidade, essa guerra, vamos dizer assim, entre o Cury e o Romero Albuquerque? Na verdade, o que dizem que sim, que ele não saiu por conta que estava, entre aspas, uma disputa direta comigo. Só que, se fosse pensar dessa maneira, é algo tão pequeno, algo tão mesquinho, ele acabou de fazer o pedido de expulsão para eu sair do conselho. E eu nem esperei a comissão de ética dar o parecer, absolutamente nada, e sair, porque é algo tão pequeno, é algo tão irrelevante que não faz sentido uma disputa dessa. Ele é, na verdade, uma pessoa com experiência, né? E uma idade certamente avançada, e acredito que não deveria ter esse posicionamento. Mas, com certeza, houve, sim, essa prática dele. Lucas, por favor, Vasconcelos. Olha, essa observação que o Romero fez é muito importante, né? Porque não se tratou em nenhum momento de um embate Romero versus Cury. E assim foi tratado no Conselho Deliberativo. Eu queria saber, Romero, como foi para tomar essa decisão? Né? Se tu já vinha pensando nisso depois do caso do Gil, né? Depois de toda a repercussão que houve, ou se foi somente após esse pedido do Cury?
Não, na verdade, antes de tudo, Lucas, eu quero até corrigir um erro meu aqui em relação à nota que eu enviei para a imprensa. Cadico e Edmundo, que são membros da mesa diretora, eles não assinaram a nota, tá, que Pedro Leonardo divulgou, e no calor do momento eu generalizei que foi a mesa diretora inteira que era incompetente, enfim. Eu acho que todos nós ficamos com raiva do jogo de comadre que eles fizeram e eu terminei passando batido. Então, eu deixo aqui o meu pedido de desculpas ao primeiro e segundo secretário do Conselho Deliberativo. Mas agora, respondendo a sua pergunta, Lucas, tomar uma decisão como essa não foi fácil. Eu assumi um compromisso com o esporte que é justificado pelo amor de torcedor, mas é muito maior do que esse sentimento. É compromisso, é responsabilidade, é senso da importância. Então, você pode imaginar que tudo que aconteceu é uma grande decepção para mim. A minha família, inclusive, estava me impressionando muito, que eu não deveria estar participando disso, porque vocês que estão na imprensa talvez não tenham conhecimento de como é que acontecia as reuniões do Conselho Deliberativo na prática em si, muita provocação nas minhas participações lá, fazendo o tempo inteiro como se eu tivesse armando uma armadilha para que eu caísse numa briga, e, enfim, misturavam o meu cargo de deputado com o meu cargo de conselheiro, e a minha família não estava apoiando a minha participação. E eu falei, não, eu vou ficar até o final dessa comissão, até o final do caso, e depois eu vou sair. Isso, obviamente, já estava definido, não tem absolutamente nada a ver com Flávio Cury, com a mesa diretora. É a sensação mesmo de impunidade que me deixou triste e falei que vou sair. É uma frustração, né? E sendo bem claro, é um conselho que, na verdade, não serve ao propósito. Optar pela renúncia é uma questão moral para mim, foi uma questão que não significa, na verdade, que eu estou abandonando o barco, eu estou abandonando o esporte, muito pelo contrário, tá? Significa que eu não decidi, que eu, na verdade, que eu não decidi silenciar pelo crime que aconteceu. Luquinha? Perfeito. Primeiramente, Romero, bom dia. Obrigado pela sua disponibilidade de estar participando aqui com a gente. Bom, Romero, a gente sabe que, obviamente, naturalmente, todo esse caso trouxe uma repercussão muito negativa para o esporte e, mais especificamente, para o Conselho. Mas, em meio a toda essa negatividade, a toda essa repercussão ruim que aconteceu, eu queria saber se você, que estava lá dentro, que acompanhou o processo de perto, teria mais algum nome do Conselho para destacar de maneira, no caso, positiva, né? Alguém que comprou a briga junto com você, alguém que se voltou contra esse absurdo. E quem seriam esses nomes, né? Porque a gente está vendo tantos nomes assinando nota que todo mundo repudiou, o nome do Cury, que veio, né, obviamente, à tona porque protagonizou esse episódio, mas a gente só sabe do seu nome como uma pessoa que denunciou, que se voltou contra e que posteriormente veio a sair. Então, se tem mais alguém que você gostaria de destacar do lado certo, digamos assim, da história. Rapaz, é uma boa pergunta, mas você me coloca numa sinuca de bico, viu? Parabéns. Na verdade, eu tenho alguns nomes, o Bernardo Queiroz, que é conselheiro do esporte, tem o Fred Duarte, o Marcos Vieira, o Roberto Zaidan, o próprio Renato Vieira, tem vários conselheiros que realmente tiveram participação. Eu acredito, na verdade, Lucas, que a grande maioria, tá, dos conselheiros, é porque a reunião nunca é com a presença completa, total, mas a maioria dos conselheiros, eles estão revoltados com essa punição, eles gostariam, com toda certeza, que o Cury ele fosse penalizado com pelo menos uma suspensão, vamos lá, de 6 meses, e eu que fosse notificado por ter uma advertência por ter exposto, na verdade, o conselho, enfim. Mas a maioria, com toda certeza absoluta, tá? A gente acha que a maioria não está a favor, que, na verdade, a maioria não está a favor do crime, mas, na verdade, não está, tá? A grande maioria, elas condenam, tá, o que o Flávio, o posicionamento dele, e, inclusive, Alessandro, eu vou colocar uma denúncia, tá? Eu antecipo isso aqui em primeira mão para vocês. A denúncia com o Flávio que ele ofende, tá, os conselheiros. Eu terminei não colocando isso, acabei passando batido.
ele ofende todos os conselheiros, generaliza com palavras assim de baixo calão, e vou deixar conhecimento agora, na minha saída, oficializando, fazer uma denúncia para também que ele seja penalizado pela ofensa que fez a todos os conselheiros. Aproveitando, Romero, tua visita aqui com a gente, eu queria entender um pouquinho, porque esse conselho é o conselho deliberativo da gestão passada, né? Por toda essa história das eleições, continuou. Se tem noção lá dentro ou alguma divergência de opiniões, porque o que passa para a gente é que o Conselho Deliberativo vai de encontro e não ao encontro dos objetivos do esporte. Se comenta lá dentro, como é que é o clima desse Conselho Deliberativo, que, diga-se passagem, o tratamento ao Gabriel, o diretor de diversidade do esporte, foi uma coisa que me deu, primeiro, vergonha, né? Me deu raiva, vergonha e, meu Deus, repúdio, né? Por tratar um ser humano daquela forma, que parecia nem animal, a gente, né? Pelo amor de Deus. Então, me esclarece isso para o torcedor rubro-negro, por favor, querido. Tá. Alessandro, mais uma vez, excelente pergunta, tá? Excelente questionamento. Eu vou lhe dizer o que, de fato, eu imaginei que seria. Quando Milton, na verdade, renunciou e Carlos Frederico também renunciou, eu imaginei que quando o Nelo assumisse o esporte, que o conselho da gente ia realmente de encontro, tá? O que de fato não aconteceu pela grande maioria dos membros. Não aconteceu uma perseguição, não houve um choque, não houve uma ruptura, não houve absolutamente nada que não fosse apoio, tá? Inclusive da mesa diretora. Eu não deveria estar elogiando esse posicionamento deles, mas eu imaginei que seria algo realmente o oposto do que está sendo. Eu vi que teve agora apoio da mesa diretora, dos conselheiros, todos os momentos que eu participei lá, eles estavam realmente apoiando a nova gestão. Agora, obviamente que há um jogo maior do que a gente imagina da presidência. Por exemplo, o Pedro Leonardo, isso aqui eu estou falando de uma opinião pessoal, não como conselheiro, não como parlamentar, uma opinião pessoal. O Pedro, ele gostaria de ter ficado como presidente do esporte. E acaba tendo uma disputa aí, enfim, de ego. Eu lembro que na época ele queria ficar na presidência sem prazo determinado, ou seja, não tinha limitação para convocar uma nova eleição. E aí eu fui lá e fiz um requerimento. Falei, não, a gente tem que colocar um prazo para que tenha a convocação da nova eleição, não pode deixar ilimitado. E aí, a única parte que eu imagino que não era tão saudável era a relação do presidente do Conselho Deliberativo com a executiva do esporte. Com relação aos demais, eu não percebi absolutamente nada que não fosse apoio. Tem uma pergunta aqui, me permita, Luquinhas e o Lucão, do Sidney Neto, que é membro do nosso canal. Romero, se a maioria seria a favor, não deveria estar presente? Me desculpe, mas omissão também é posicionamento. Por favor. Perfeito. É o Sidney que perguntou? Sidney Neto. Excelente também pergunta, Sidney. Com toda certeza absoluta. Mas o que é que acontece? A mesa diretora, ela pegou, fez um grupo restrito para a mesa, onde só a mesa poderia opinar, e aí eles têm influência sobre os demais membros. E aí eles conseguem ter uma secretária que fica ligando para todos os conselheiros, utiliza a estrutura do conselho para conseguir voto, para falar, ele vai ser advertido, não sei que vai ser penalizado, mas o Romero está querendo aí ganhar visibilidade política, enfim. E aí as pessoas iam caindo na conversa. Achava que realmente o rapaz lá, o Cury, ele ia ser penalizado, mas na verdade não foi. E eu, como com os demais membros também, estava tendo dificuldade de entrar em contato com os próprios conselheiros, porque a reunião era uma reunião digital, não era reunião presencial, a gente não tinha acesso aos demais conselheiros, e aí ficava difícil de captar voto.
Vou dar um exemplo agora na prática minha profissional. Eu sou parlamentar, eu sou deputado, eu tenho condições de entrar em contato com outros parlamentares, expor o que está acontecendo, falar, a gente precisa daquela aprovação daquele projeto de lei, a gente precisa vetar esse projeto de lei do governador, enfim, a gente consegue ter o diálogo e demonstrar o que está acontecendo. Mas no conselho a gente não conseguia fazer absolutamente nada disso daí. A gente não tinha um diálogo entre os conselheiros, porque a mesa diretora ela proibiu que tivesse um grupo entre os conselheiros. E, enfim, ficava uma relação complicada. Mas as pessoas, tanto que quando eu pedi no requerimento a expulsão do Flávio Cury de imediato, a gente perdeu por 2 votos, tá? E isso, o vice-presidente ligando para os conselheiros, para os amigos, pedindo para entrar, e eu sem fazer nenhuma movimentação, os demais sem fazer nenhuma movimentação, a gente perdeu por 2 votos de diferença contra a máquina que estava trabalhando, a gestão do conselho trabalhando para não ter o amigo lá, Flávio Cury, expulso do conselho. Romero, esse conselho, ao teu ver aí, com essa tua saída, mas antes até, né, a opinião a gente já tem nos primeiros passos dele, mas depois desse caso do Cury aí, como é que você olha para esse conselho? Como é que você classifica esse Conselho Deliberativo do Esporte nessa briga que nós temos dentro de campo e também, infelizmente, ainda fora de campo? Como é que você classifica o Conselho Deliberativo do Esporte? Olha, eu entrei como se tivesse vencido uma eleição de deputado, uma eleição de vereador, enfim. Entrei com muito gás, entrei com muita vontade, amor ao clube. Eu falei, meu Deus do céu, vou fazer o impossível para que o esporte se dê bem. Porque o papel do conselheiro é como se fosse um parlamentar no clube, né? É um parlamentar no clube. E aí, imaginei que eu ia conseguir fazer a diferença, enfim, participei de basicamente todas as reuniões, na grande maioria eu pedia a palavra, falava, e na realidade a prática foi completamente diferente. Eu imaginava que o conselho era um conselho democrático, né? Eu vou repetir, na verdade, o que eu disse na nota. O que aconteceu foi uma tirania, né? O Pedro diz que a casa ela é democrática e eu acho que ele desconhece o significado disso, né? Um grupo que literalmente repudia e expulsa a diversidade, ela não pode dizer que defende a democracia. Se o que sustenta a democracia é a representatividade, o parecer da Comissão de Ética não foi amplamente debatido, ele foi votado, simplesmente jogado, né? Jogado lá, acatou, pronto, opa! Então, para quem estava preocupado em não vender a camisa por causa de uma dança, essa desserviço, né, que o Conselho Deliberativo prestou, é o que vai prejudicar muito o esporte. Tá? Uhum. E falando também sobre o Conselho, a gente pode até citar sobre o regimento. Pedro justificou que cumpriu o regimento. Romero, e aí, você concorda? Eu discordo muito. E mesmo que tivesse cumprido, existe uma coisa chamada empatia, noção, senso, respeito, que deve estar acima de qualquer ordenamento. E o que o Conselho mostrou é que desconhece tudo isso. Romero, vou passar para os meninos ainda, se é que existe alguma dúvida do Luquinha, né, Lucas Araújo e do Lucas Vasconcelos, desse percentual político, né? Eu vi também do outro lado algumas contextualizações, e você colocou aí também, mas eu queria que você se aprofundasse mais um pouquinho para aquele torcedor rubro-negro que diz assim, ou por maldade, ou porque tem realmente essa convicção de que você se aproveitou desse momento porque você é parlamentar, você é político, essa coisa toda. O Romero Albuquerque se aproveitou dessa oportunidade. O que é que você tem para dizer para esse torcedor? De jeito nenhum. Na verdade, é uma bandeira LGBT, não tem nada a ver com o meu mandato, apesar que eu defendo as minorias, mas eu não tenho voto nenhum do LGBT. Eu acho que é uma questão mesmo de convicção. Agora vai ter, né? Acho difícil, viu? Acho difícil, mas eu fiz o correto, sem esperar absolutamente nada em troca de votos, sem esperar apoio. Inclusive, o Gil do Vigor, tive uma vez um contato com ele, eu não pedi absolutamente nada que ele divulgasse, enfim, que ele mandasse uma mensagem de apoio, de solidariedade a mim.
absolutamente nada. Eu não aproveitei do caso. Eu simplesmente expus o conselheiro lá pelo crime que ele cometeu. Eu não podia. Imagine eu como parlamentar, acontece uma situação daquela, acontece um crime, e eu como parlamentar que estou lá no grupo, visualizei a mensagem, escutei e não falo nada. Eu ia acabar sendo denunciado, imagina lá, o parlamentar ver um crime acontecendo e ficar calado. Eu não poderia ficar absolutamente como os outros ficaram, de braços cruzados, fingindo que nada aconteceu. O posicionamento dele, Alessandro, do Flávio Cury, era um posicionamento assim intocável. O cara é diretor de um meio aí de comunicação e se achava intocável, todo mundo tinha receio de encontro com ele. Você tinha que ver as maluquices que ele falava durante os jogos do esporte, as ofensas que fazia a mesa do executivo anterior, da gestão anterior, e umas aberrações, e eu falava, meu amigo, esse cara tá achando que ele é intocável. E aí, sempre no meu canto, etc e tal, até ele cometer o crime. Quando ele cometeu o crime, eu falei, não, agora eu vou mostrar que esse sujeito ele não é intocável. Mas não teve absolutamente nada relacionado a voto, era algo que me incomodou e eu não podia ficar calado. Eu não imaginava que ia ter uma crise desse tamanho. Eu imaginava que eu ia fazer a denúncia, que ele ia ser expulso lá do conselho e o Gil depois procurar seus direitos. Exclusivamente isso. Ok, meu querido, queria te agradecer. Não sei, Lucas Araújo Vasconcelos, até pela correria das pautas, vocês têm alguma dúvida ainda? Nenhuma, justamente sobre algo que o Romero mencionou, acho que na primeira fala dele, e que a torcida do esporte já viu muito falar a respeito disso, né, nesses últimos acontecimentos, que é a comissão de ética. A gente sabe que foi a comissão encarregada para julgar esse caso, para analisar essa situação, mas eu queria muito saber como foi montada essa comissão de ética, como esses nomes foram escolhidos. Se você que acompanhou esse processo que estava lá dentro pode trazer para a gente, se foram indicações do presidente do conselho, se foram nomes que se colocaram à disposição, porque realmente é um questionamento que a torcida tem. É um conselho composto por muita gente que tiveram, salvo engano, 5 nomes, me corrija se eu estiver errado, mas acho que foram 5 nomes para ficar à frente da decisão do caso de tamanha repercussão. Perfeito. Olha, Lucas, também o Alessandro, o quadro aqui do Eu Pratico Esporte está recheado aí de profissionais de competência, tá? Parabéns aí. Na verdade, foram 5 conselheiros, 5 membros para a comissão de ética, e 3 desses foram escolhidos diretamente pelo presidente do Conselho Deliberativo, e 2, teoricamente, deveriam ser escolhidos pelos membros que estavam participando na reunião. Mas, primeiro, não foi colocado em pauta que seria convocado os membros da comissão, porque a gente deveria escolher 2. E também chegou no momento, na prática, ele chegou lá, escolheu os 3 e falou, pessoal, eu tenho uma sugestão de mais 2 aqui, fulaninho e cicraninho. Vocês concordam? São nomes de potencial, não sei o que, enfim. Foi montado exclusivamente pela presidente do Conselho Deliberativo. E aí eu posso dizer que há aquela relação de amizade, a relação profissional, dizem por aí que são sócios, o vice-presidente com o Flávio Cury, enfim, já tiveram E aí acontece de querer ajudar o amigo, né? Aquele jogo com Chaves. Agora, dizem também por aí, Lucas, que com minha renúncia, tá, o Cury ele vai ficar muito orgulhoso, tá? Por eu ter renunciado e, enfim, se isso acontecer, eu vou ficar, inclusive, mais honrado ainda, tá? Porque a minha decisão foi de não compactuar com o retrocesso e com a incompetência, mas se a consequência for essa, eu terei contribuído mais com o grupo do que com a própria mesa diretora. Romero, obrigado pela tua presença. O canal Eu Pratico Esporte TV está aberto para qualquer momento, obrigado. O que você desejar, não só nessa pauta, né? Tudo que for voltado para o Esporte Clube do Recife. E a gente espera, não nesse sentido, né? Dessa pauta triste, lamentável, né? Que é esse capítulo negativo do Esporte Clube do Recife, da história, mas em outras pautas positivas, quem sabe no futuro próximo. Tá bom, Romero? Obrigado, querido. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado, Lucas.
E o outro Lucas também, o Luquinha, né? Pelo que eu vi aí. Luquinha, Lucão. Obrigado a todos que nos assistiram. E já vou sair daqui como assinante, tá, Alessandro? Muito obrigado mesmo, tá? Tudo de bom, um grande abraço a todos. Valeu, se inscreva e vire membro do canal, tá bom? Agora mesmo, né? Pode confirmar aí. Valeu, querido. Obrigado aí pela presença. Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros Tropical. Labrasa Burger. Use o cupom Eu Pratico Esporte TV e ganhe 15% de desconto no seu pedido. No Instagram ou pelo telefone 98123 6038. K2 Hosts. Os melhores planos de hospedagens de site. Acesse k2hosts.com.br e escolha o seu.